Olá, eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma amiga e ela pediu e eu não consigo falar não pra ela, mesmo morrendo de vergonha. E confesso que é muito difícil falar pra mim e ficar me gravando, é estranho, não tenho esse hábito não, gente. Bom, ela pediu pra que eu falasse como que é esta pandemia, como é que eu tenho me sentido, como que isso tudo tem refletido na minha vida. A princípio eu adoraria ter ficado em casa, ter seguido às risca o que pedem nas reportagens. Eu adoraria ter cumprido direitinho, sabe? Não precisar de sair de casa, se possível fosse nem para ir pro mercado. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada e eu fico morrendo de medo de que aconteça alguma coisa ruim e me sentir culpada. Eu tenho essas neuras e nesse momento eu tenho minha mãe, uma senhora, tem quase 80 anos, ela é muito enferma, muito asmática e tem um filho cardíaco, né? Meu filho tem insuficiência pulmonar, ele faz tratamento, ele não tem plano de saúde, o que me preocupa muito, muito mesmo, porque se ele ficar doente, eu tenho medo que ele fique disputando uma vaga na UTI. Nossa, eu nem consigo imaginar. Eu fico em pânico, realmente. É, essa pandemia realmente ela é complicada para todo mundo, não é fácil para ninguém, acho que eu já repeti isso. Nesse período todo de 3 meses é muito difícil resumir, eu passei por um processo complicado. Meu pai ficou doente, no começo a gente não queria levar ele no hospital, né? A gente, eu digo, eu e meus irmãos, porque eles pediam para não levar os idosos, tinham cancelado todas as consultas, pedindo pra gente não levar os idosos. Então meu pai estava lá, parecia que era uma virose e a gente ficava relutando em levar ele para o hospital, tentando cuidar dele em casa. Mas aí não teve jeito, ele foi para o hospital no dia 30 de março, foi internado e no mesmo dia ele foi diagnosticado com câncer. E aí foi mais difícil porque nesse processo eu tinha que ficar revezando com meus irmãos para ir para o hospital, não podia ficar acompanhante por conta do coronavírus, então a gente tinha que se revezar todo dia, tinha que pegar trem, condução, para ficar meia horinha, ver como que ele estava, ver o que o médico ia falar. E nesse foi tudo muito, muito complicado, tá? Foi um processo difícil porque meu filho era muito apegado, o avô ficou com depressão, ficou muito mal e ele não pôde ficar perto da namorada, dos amigos, dos familiares dela que ele ama demais. Isso fez muita falta para ele e interferiu no nosso relacionamento, que no momento que nós estávamos, tanto ele quanto eu, de sofrimento, de dor, foi complicado, né? Foi muito difícil, nós não sabíamos lidar com o sofrimento um do outro. Nós não sabíamos lidar com toda essa situação e o tempo todo quando eu ia sair, havia aquela cobrança por parte até deles. Você está sendo irresponsável indo ficar com a avó, a senhora está pegando condução e assim, eu não tinha o que fazer. Tinha que alguém ficar porque minha mãe é totalmente dependente, tinha que alguém ver meu pai. Nesse período meu pai faleceu no dia 3 de maio e no velório dele foi complicado, foi triste porque foi uma horinha de velório. Nesse período que a gente ficou, menos de uma hora que a gente ficou lá, tiveram 2 enterros, 2 velórios, velórios não, de pessoas vítimas de coronavírus. Aí, quando o velório entrava lá dentro, pedia pra gente não sair, tentar se manter afastado, porque ia se enterrar uma vítima de coronavírus e era pra gente evitar o máximo de contato com os familiares, porque eles de alguma forma podiam estar contaminados. Eu nunca imaginei passar por um processo desse numa situação dessa, quando aconteceu esse negócio do coronavírus, que a gente saía na rua, já foi um choque. Foi um choque para mim, foi um choque para o meu esposo. Foi bem no momento que eu estava tentando parar de tomar medicamento, que eu tenho depressão e ansiedade. E eu tomo um medicamento controlado e eu estava começando a pensar, tô bem, vou parar. E eu estava começando a diminuir as doses por minha conta, né? E aconteceu tudo isso, o coronavírus, meu pai doente com câncer, meu pai faleceu, eu não pude parar, né? Eu fiquei muito mal, fiquei confusa. Uma semana depois que meu pai faleceu, eu raspei meu cabelo,
Só que eu tava de recesso e ninguém viu. Meu marido ficou muito chateado comigo. Ele falou que eu tava doente, que aquilo era uma forma de expressar minha dor. E foi muito difícil mesmo, muito preocupada. Eu fico com muito medo de perder minha mãe, porque é tudo muito recente. Eu não quero passar por isso de novo, eu não quero passar por uma perda. É muito medo de contaminar, me sentir culpada por contaminar alguém na minha casa, mas ao mesmo tempo eu não posso parar de trabalhar. Trabalhar me faz bem. Meu marido não pôde parar de trabalhar e cada vez que alguém no serviço dele, várias pessoas foram contaminadas e várias pessoas, cada vez que ele vinha e falava assim, olha, um parente de um amigo meu testou positivo, tal pessoa testou positivo, a gente entrava em pânico, né? A gente entrava em pânico, ficava preocupado e começava a ficar, tipo, inconsequentemente marcando tempo. Nossa, faz uma semana que a gente recebeu essa notícia, faz 2 semanas, né? Então o período já passou. Se tivesse que pegar, a gente já teria manifestado. Mas nesse período toda a imunidade cai. Cada virose que vem, a gente acha que pegou coronavírus. Cada vez que meus filhos ficam doentes, eu acho que de alguma forma a gente contaminou eles, porque mesmo a gente fazendo de tudo que a gente pode, cumprindo tudo que pede, a gente sabe que está suscetível e dá muito medo mesmo. Muita ansiedade, uma sensação de que querer tudo volta ao normal. Sensação de querer as aulas, de querer vida, de querer ir pro parque, de querer tomar sol, de querer visitar a família, de dar um abraço na minha mãe, que não entende, que quer, que pede e dói o coração. Ela não entende. De certa forma, é difícil ter pra gente.